Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula anterior, da nossa unidade 1, onde nós tratamos ali um pouco sobre as bases e fundamentos da geografia, apresentamos as duas principais divisões da geografia, que são aqui, por um lado, geografia física, que vai tratar dos aspectos físicos e naturais do nosso planeta, e de outro lado, a gente apresentou a geografia humana, que vai falar das interações do ser humano para com o espaço geográfico, vai explicar ali então como o homem pode atuar sobre o espaço, atuar no espaço e pode interpretar também o espaço geográfico. E a aula de hoje, galera, vai tratar e vai partir justamente dessas noções. A gente vai discutir as diferentes formas de dividir o mundo para que a gente consiga analisar o planeta, né? Para que a gente consiga analisar o mundo, o planeta Terra. E a partir daí a gente vai ver algumas divisões que a gente pode fazer segundo alguns parâmetros e critérios que podem nos ajudar a ter uma visão mais completa, na verdade. A gente pode dividir para poder entender o todo e pode entender como que a Terra é um sistema complexo, completo e que tem diversas facetas. Então fiquem ligados porque eu acredito que a aula de hoje vai ser bem interessante. Bom, aqui a principal divisão que a gente tem é a divisão do mundo em continentes. Bom, pessoal, explicando rapidamente o que é continente, eu imagino que todo mundo saiba e tenha uma noção clara do que é. Mas continentes são pedaços de terra mesmo. São as porções de terra aí que se distribuem na superfície terrestre. Porque a gente pode olhar, por exemplo, nesse mapa, que a superfície da Terra ela é composta por água também. A gente tem aqui nessa parte em azul, a gente tem 70% da nossa superfície terrestre ocupada, preenchida aí por água. E só 30%, que é onde tem os continentes aqui, Américas, África, Europa, Ásia, Oceania, essa parte, essas porções de terra que sobressaem, né, que ficam acima do nível do mar, elas representam apenas 30% da superfície terrestre. Elas ocupam só 30% da superfície. Então, a gente vai primeiramente dividir o mundo em continentes, para que a gente consiga entender, a partir da divisão dos continentes, como se dividem os países, por exemplo. Tem países que são ilhas perfeitas, mas a gente também tem continentes que compartilham, por exemplo, dois países, o território de dois países. Então a gente vai ver mais para frente como o mundo vai se dividindo e como a gente vai tendo clareza do quão complexa é a Terra, tá bom? Essa porção gigantesca de água que cobre e envolve cerca de 70% da superfície terrestre, ela pode ser dividida aí nas representações, é claro, em 5 oceanos. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico, tá, pessoal? Lembrando que essas divisões dos oceanos, elas não ocorrem aqui no mundo concreto. Elas acontecem aí nos mapas, nas representações, tá, pessoal? Na verdade, a gente está falando de um grande bloco de água, uma grande porção de água que é unificada. Ela não tem separações, tá? Ela é contínua. E ela é tão grande que a gente precisa dividir, assim, precisa classificar, né? Dar nome aos oceanos que banham determinadas terras para que a gente consiga saber de que parte dessas águas a gente está falando, tá bom? Bom, pessoal, aprofundando um pouco mais acerca dos nossos aspectos físicos, naturais do nosso planeta Terra, a gente pode também usar uma divisão do planeta Terra de acordo com o clima. A gente pode ver, por exemplo, quais regiões do mundo têm climas parecidos e quais regiões do mundo têm climas diferentes, e o que essas regiões têm em comum e o que tem de diferente entre elas também, né? Logo olhando para esse exemplo aqui no mapa, a gente já bate o olho e já tem algo que rouba a cena, que é uma faixa vermelha bem no centro do planeta, né? Bem nessa zona central aí, bem no meio mesmo.
E logo acima e abaixo dessa zona vermelha a gente tem uma área também mais rosada, que tem um tom aí um pouco salmão, meio coral talvez. E acima dessa área e abaixo da área também de mesma cor, acima e abaixo aí no topo, nos polos, né, a gente tem as zonas brancas, né? E aí, pessoal, a gente já tem uma noção clara que a gente está falando aqui de temperatura, a gente está falando de clima. Quando você, por exemplo, se eu te pedisse para fazer um mapa representando quais são os lugares mais quentes do Brasil, quais cores você iria usar? Por exemplo, vamos colocar para estados da região Nordeste, por exemplo, que são conhecidos aí pelo calor intenso. Eu ia usar a cor vermelha, né? Porque o calor e o vermelho, a gente faz essa associação na nossa cabeça, né? E é exatamente isso que acontece aqui nesse mapa, pessoal. Olha só, as zonas mais quentes do mundo, elas estão sendo representadas aí pela cor vermelha, tá bom? Então a gente tem grande parte do nosso território brasileiro, a gente tem grande parte do território da América do Sul e Central, grande parte da África, o norte da Oceania e o sul da Ásia aí em cor vermelha, tá bom? E olha só que interessante. Essa zona vermelha ela é chamada de zona tropical. Por que ela é chamada de zona tropical? A resposta é muito simples. A gente vai observar aqui do lado esquerdo do mapa, bem no cantinho aqui, ó, próximo a essa curvinha que faz essa barriguinha aqui, tem acima Trópico de Câncer, descendo Equador e mais abaixo Trópico de Capricórnio. Ou seja, a gente vai olhar que essa zona vermelha ela está cercada pelos trópicos, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E por isso ela é chamada de zona tropical, porque ela acontece entre os trópicos, tá bom? O que acontece, pessoal? A gente vê então que essa zona vermelha, ela vai ser a zona mais quente do nosso planeta. Por quê? Veja bem, a gente tem aqui um planeta que é nosso planeta Terra, representado aqui por uma laranja. E nessa faixa aqui, onde teria o Equador no centro, e um pouco mais para cá, essa zona tropical que está representada em vermelho no mapa, a gente vai usar essa fita, esse rolo de fita aqui para representar a nossa zona tropical, tá bom? E aqui a gente vai ter uma outra laranja que vai representar o Sol, tá bom, pessoal? Olha só, se a gente tem a Terra aqui e o Sol aqui, eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual parte da Terra, ó, a Terra aqui, ó, lembrando, hein? Terra, essa aqui, esse arco aqui, ó, esse arco ele está representando a nossa zona tropical. Qual parte da Terra está mais próxima do Sol? Olha bem para o Sol aqui, ó. Ó. Se a gente fosse encostar, por exemplo, a Terra no Sol, qual seria a primeira parte a encostar por estar mais próxima do Sol? Não seria a nossa zona tropical? Pois é, pessoal, é por isso que ela é mais quente, porque ela está mais perto do Sol. Essa é a explicação, tá? Tá vendo os polos, ó? Opa, desculpa. Tá vendo os polos aqui da Terra? Que estão representados. Olha para o mapa aí, ó. O mapa está representando os polos pela cor branca. Os polos, pessoal, estão representados aí pela cor branca, principalmente para representar o gelo mesmo, para representar o frio. E eles estão mais distantes, olha só. Eles são as zonas mais distantes do Sol. Ó, o nosso Sol aqui, ó. Olha só, ó a distância dos polos. Se a gente for comparar, por exemplo, com a distância da nossa zona tropical. A zona tropical está muito mais perto, ó. Encostando aqui, ó. Onde é que estão os polos? E olha, onde é que está a zona tropical, ó. Então, pessoal, voltando para o nosso mapa, a gente entendeu por que a zona tropical é mais quente, por que a zona polar ou glacial, né? Por que ela é mais fria? Simples, porque a tropical que está entre os trópicos, ela está mais próxima do Sol, portanto ela recebe mais calor, mais radiação solar, então vai ter temperaturas médias mais quentes, vai ter temperaturas médias gerais mais quentes, vai ter um regime de chuvas aí mais forte e vai ter as temperaturas, as estações, desculpa,
as estações elas vão ser sempre ali com temperaturas mais altas, com variações ali. Vamos supor, a gente tem no verão a gente vai ter aí 32 graus, 34 graus, e no inverno a gente vai ter 18 graus. Agora vamos comparar, por exemplo, essa variação de temperatura. Vamos pegar a variação de temperatura aqui nas zonas temperadas. Olha só, a zona mais rosada nos mapas. Que no nosso planetinha aqui, ó, seria aqui, ó, essa zona acima e abaixo da zona tropical. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que uma pessoa que tem desequilíbrio, uma pessoa desequilibrada, ela é chamada de uma pessoa destemperada, né? Que é uma pessoa que não consegue aí ter muito equilíbrio com as suas emoções, por exemplo. Então, pessoal, vamos usar esse negócio de temperada como equilíbrio, tá? As zonas temperadas elas vão ter sim um clima mais equilibrado. Elas vão ter estações um pouco mais frias do que acontecem, um pouco bem mais frias, na verdade, do que acontecem na zona tropical, mas também vão ter estações quentes, então elas vão ter aí esse equilíbrio, estações quentes e estações frias. Agora vamos comparar com as zonas polares, por exemplo. Nas zonas polares, as estações vão ser sempre frias e de uma forma proporcional à zona tropical, por exemplo, as estações vão ser sempre quentes ali, ou próximas de quentes. Se a gente for comparar com as temperadas vão ter equilíbrio e as polares vão ser sempre frias. Nos polos a gente sempre tem frio, o ano inteiro. Agora, abandonando um pouco esses aspectos ligados às características naturais e físicas do nosso planeta, a gente vai migrar um pouco para uma área que diz mais respeito à geografia humana, porque fala sobre como o ser humano veio interpretando o espaço, o planeta Terra ao longo da história. E é justamente sobre isso que esse slide fala, tá, pessoal? A gente vai apresentar agora uma divisão do mundo do ponto de vista histórico, que é muito interessante. Olha só, esse mapa ele divide o mundo entre velho, novo e novíssimo mundo, tá? E antes que a gente se aprofunde um pouco mais nesse assunto, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Se existe um velho mundo, é correto dizer que o novo mundo veio a existir depois do velho? E o novíssimo mundo veio a existir, ele surgiu depois do novo e do velho? Como é que é isso? Pessoal, para a gente poder responder a essa pergunta, é interessante que a gente considere o ponto de vista. Uma coisa, por exemplo, uma música pode ser muito velha para mim, que tenho 28 anos, e pode ser não tão velha, por exemplo, para minha avó, que tem 81. E eu acho que é mais ou menos aí, uma questão de ponto de vista. Então a gente vai entrar nesse aspecto agora, tá? E a gente vai tentar entender o ponto de vista, por exemplo, dos cidadãos europeus no século XV, no século XVI, no século XVII, tá? Vamos colocar aqui, ó. Brasil foi encontrado pelos portugueses em 1500, certo? A partir daí, aliás, até aí, até que os portugueses encontrassem o Brasil, até que os europeus encontrassem a América, os europeus só conheciam a Europa, a Ásia e a África. Isso era o antigo para eles, era o que eles tinham. O mundo para eles era isso: Europa, Ásia e África. Tá bom? A partir do momento em que eles pisaram na América, a América passou a existir para eles. E aí a América era mais nova do que o velho mundo deles, que eles conheciam. Então, a América passou a ser chamada de Novo Mundo pelos europeus, tá? E o Novíssimo Mundo também, ele surge depois da América, ele vai ser conhecido depois da América, que compreende aí a Oceania, onde está hoje a Austrália, a Nova Zelândia, tá? Então, pessoal, olha só que loucura. Esse ponto de vista, tendo a Europa como centro da história,
e como centro da história da civilização e até como ponto de referência mesmo, ele é chamado de eurocentrismo, e é isso que a gente vai ver a seguir. Então, pessoal, esse termo eurocentrismo, ele se trata exatamente disso, dessa ideia de que a Europa e a sua cultura, a sua história, elas eram o ponto de partida para que a partir daí os europeus pudessem contar a história do mundo. Entende que é um ponto de vista muito egoísta? Só o europeu pode contar a história do mundo, pessoal? Como é que é isso? E as populações que já estavam aqui, por exemplo, na América Latina, os maias, os incas, os astecas, os povos indígenas brasileiros que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. A história contada por eles não pode ser levada em conta também? Então, é mais ou menos isso que consideram os geógrafos, os historiadores, os cientistas políticos. Eles consideram como negativa, né, essa visão eurocêntrica das coisas, de levar primeiro a história da Europa para a partir daí contar a história do resto do mundo. Então, é tida aí geralmente essa visão eurocêntrica como equivocada, né? Como muito reduzida, reducionista. Agora indo para uma perspectiva um pouco mais contemporânea, né, dos nossos tempos, vamos falar um pouco de economia. Como é que a gente pode dividir o mundo de acordo com informações aí econômicas, né? A gente tem um exemplo claro aqui nesse slide que é muito utilizado e muito conhecido aí por cientistas políticos, geógrafos, historiadores, economistas, enfim, é bastante conhecida aqui essa divisão. Olha só que coisa. Ela divide o mundo em norte e sul, mas quando a gente está falando apenas de espaço, a gente sabe que o Equador vai dividir o mundo em norte e sul, né? Mas aqui a gente está falando de outra coisa, pessoal. A gente está falando de norte econômico e sul econômico, tá? O norte econômico, vamos olhar quem são os países que estão no norte econômico. Olha só, vamos acompanhar comigo aqui, ó. Canadá, Estados Unidos, Groenlândia, Islândia, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia. A gente está falando só nome de país rico, né? Que é isso, pessoal? Os países considerados desenvolvidos, eles são chamados de países do norte. Tanto é que, olha só, a Austrália ela é um país desenvolvido. E embora ela esteja aqui embaixo também, ó, como a gente aqui no Brasil, a Austrália ela é considerada um país do norte, porque ela é um país desenvolvido, assim como os países que estão aí no norte geográfico também, tá? Então a gente tem essa separação por fatores econômicos, tá bom? Então são criadas aí essas duas grandes categorias, né? A categoria dos países desenvolvidos, que são os países do norte, e os subdesenvolvidos, que são os países do sul econômico global, tá bom? Antes de aprofundar um pouco aí nas terminologias, né? Explicar um pouco da origem dos termos, a gente vai destacar aqui, primeira coisa, que apenas 20% da população mundial reside nos países desenvolvidos, os países ricos, né, por assim dizer. Então, apenas 20% da população mundial vive em países desenvolvidos, enquanto 80% da população mundial vive nos países subdesenvolvidos ou também chamados de em desenvolvimento. Isso quer dizer que a gente já tem uma clareza de que 20% detém aí os melhores indicadores de qualidade de vida, os maiores índices, enquanto 80% ainda vive e enfrenta condições precárias de vida, né? Esses termos, né, esses dois termos, países subdesenvolvidos e desenvolvidos, esses termos são criticados por alguns pensadores, alguns cientistas, que dizem que ele é um termo que faz uma generalização, no sentido de colocar países, por exemplo,
com grandes diferenças aí em suas economias no mesmo patamar. E, por exemplo, o Brasil, que é um país que tem uma economia gigantesca, que produz muito, que tem um PIB muito alto, ele é colocado na mesma categoria de países, por exemplo, que têm economias muito menores e que produzem muito menos dinheiro do que o Brasil. Então, esse é o elemento e o ponto aí de crítica para aqueles que não concordam muito com o termo, né? E agora a gente vai falar então sobre alguns aspectos da nossa realidade mesmo, né? De problemas sociais dos países subdesenvolvidos. O Brasil, enquanto um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, ele apresenta, por exemplo, baixo nível de renda, mas assim, não é que não exista muito dinheiro no Brasil. O problema no Brasil, na verdade, se trata de má distribuição de renda, né? A renda ela está concentrada na mão de poucos, numa parcela pequena da população que tem muito dinheiro, enquanto outra parte da população ainda sofre pela falta de itens básicos, né, como o acesso a hospitais, a serviços de saúde, a serviços médicos, como, por exemplo, os baixos índices de escolaridade, as altas taxas de mortalidade infantil, por exemplo. Então, a gente tem aí entre esses problemas de países subdesenvolvidos alguns desses problemas que a gente já mencionou. E o primeiro deles é o baixo nível de renda. Como já foi dito aí no slide anterior, o baixo nível de escolaridade é um fator que vai exercer uma influência sobre os baixos níveis de desenvolvimento de um país. Isso ainda acontece aqui no Brasil, muitas vezes, por exemplo, quando as crianças deixam de ir para a escola para começar a trabalhar, crianças ou adolescentes deixam de ir para a escola para começar a trabalhar, e aí isso vai produzir impactos lá na frente na vida da criança e na sociedade também. Essas pessoas vão ter mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho e as vagas que pagam melhor no mercado de trabalho. Então, isso implica diretamente sobre os índices de desenvolvimento de um país. As condições precárias de moradia também são outro sério problema que a gente pode encontrar no Brasil também. Muitas vezes, aqui no DF ainda a gente tem casos de aí cidades que não estão 100% asfaltadas, não tem água tratada, rede de esgoto, e às vezes as pessoas acabam sofrendo de alguns problemas de saúde, por exemplo, por causa disso aí. E isso influencia na própria sensação mesmo de qualidade de vida. Você morar numa rua que tem asfalto vai te trazer mais conforto, vai te fazer se sentir melhor em relação a onde você mora. Enfim. A subnutrição e a fome também atingem ainda parte do nosso país. Isso foi bastante erradicado nos últimos 20 anos, 30, 20 anos, sobretudo aqui no nosso país, mas ainda acontece, ainda há populações que têm pouco acesso aí a uma alimentação de qualidade, minimamente de qualidade, uma alimentação básica. A fome também, ela, querendo ou não, ela pode fazer parte de um país, não só aí por ineficiência dos governantes no sentido de distribuir renda, né, e de distribuir os alimentos e os recursos, mas no sentido também de que muitas vezes, por exemplo, em países que têm conflitos ali armados, esses países acabam sofrendo alguns tipos de embargo econômico e aí a economia dá uma desandada, o país deixa de receber mercadorias. A gente tem o exemplo da Venezuela, por exemplo, que tem sofrido aí com uma crise muito forte de abastecimento devido à crise política que tem enfrentado. Como as coisas não vão bem na política, a economia também não vai bem. E aí eles têm deixado de receber mercadorias básicas, de item básico, como papel higiênico,
alimentos, medicamentos, e aí a população tem sofrido, né, e tem evadido, tem deixado o país mesmo. As condições de saúde também são um problema muito sério, muito recorrente em todos os países aí subdesenvolvidos, né? As pessoas realmente, muitas pessoas ainda nos dias de hoje, no século XXI, ainda não têm acesso aos serviços médicos, aos medicamentos, a atendimento médico, né? E também há muitos países ainda que não têm políticas públicas de saúde e no sentido de atender as populações carentes. Então, isso acaba implicando, por exemplo, em problemas com a mortalidade infantil, né? Que é o caso da morte das crianças que perdem a vida antes de completar 1 ano de idade. Nos países subdesenvolvidos, por exemplo, existe um problema de dependência econômica e financeira em relação às atividades primárias. E isso quer dizer que muitos países acabam tendo sua economia baseada em itens básicos que são comprados por países desenvolvidos. Então, a gente vai ter aí muitos países subdesenvolvidos tendo sua economia às vezes baseada na venda de petróleo, na venda de cacau, na venda de ouro, na venda de grãos, no agronegócio, como no caso do Brasil, por exemplo. Então a gente tem aí essas atividades que têm pouco valor agregado, são aí mercadorias que não passaram pela indústria, que não precisam de tantos recursos tecnológicos e de tanto trabalho em cima daquela coisa, daquele produto. Ele já é vendido quase como que in natura, ou às vezes até in natura mesmo, para os outros países. E isso acaba criando uma dependência de capital estrangeiro mesmo. A gente acaba dependendo aí do que acontece no mercado financeiro e dos interesses dos países que são aí dominantes, né, das grandes potências. Nas décadas passadas, especialmente entre as décadas de 50 e 90, era bem frequente a utilização dessa classificação dos países entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Tenho certeza aqui que todos ou muitos aqui já ouviram essa classificação, né, das economias. Essa definição ela aparece principalmente porque tinha ali uma divisão muito clara, uma polarização muito clara entre os países capitalistas e os países socialistas. Então, representavam ali, constituíam o primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos como os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a França. E no segundo mundo tinha-se ali então um bloco composto pelos países socialistas, como a antiga União Soviética e a Alemanha Oriental. E aí, por fim, o terceiro mundo era constituído por quem? Por nós, né? América do Sul, países da África, países da Ásia e da América, que não fossem ali os países da América do Norte, é claro. E essa definição ela caiu principalmente com o fim do socialismo, né? Que aí sobraram os termos aí primeiro e terceiro mundo, e segundo mundo deixou de existir com a queda do socialismo. Então essas definições elas foram abandonadas e têm sido substituídas aí simplesmente por esse eixo que a gente apresentou nos slides anteriores, de países do norte desenvolvidos e países do sul subdesenvolvidos. Bom, e aqui a gente tem o nosso principal parâmetro para determinar se um país é classificado como desenvolvido ou subdesenvolvido, que é o IDH, o Indicador de Desenvolvimento Humano, que é calculado pela ONU, tá, pessoal? Pelas Nações Unidas. Esse cálculo, ele considera 3 aspectos. O primeiro deles é a escolaridade da população. Cadê meus dedos?
os aspectos aí ligados aos acessos aos serviços de saúde, então os níveis de saúde de um país, e por fim o nível de renda, mas não só considerando o volume de dinheiro, mas também a capacidade de compra, o poder de compra dessa população. E aí esse cálculo, a partir desse cálculo que eles fazem, considerando esses aspectos, eles vão chegar no número entre 0 e 1. Então, o número 0 é um país que não tem desenvolvimento nenhum, e um país com IDH 1 é um país com desenvolvimento total perfeito, tá bom? Então, lembrando, um IDH baixo é um IDH próximo de 0, e um IDH alto é mais próximo a 1, tá bom? Pessoal, olha aqui que interessante e que loucura também. A gente tem um ranking aqui de IDH de alguns países, e a gente pode observar aqui, ó, no ranking, Noruega está em primeiro lugar e tem uma pontuação aí perto de 1, lembrando que o valor máximo de um IDH pode ser 1 ponto, tá? Olha só como é que o IDH da Noruega está alto, está de 0,943 pontos. Já na República Democrática do Congo, que é o menor que aparece nessa lista, é 0,286, próximo a 0, né? E só para a gente ter uma noção dos aspectos que são levados em conta, que a gente mencionou no slide anterior, olha só a expectativa, o que é a expectativa de vida, por exemplo, na Noruega, de novo, que é de 81 anos, e no Congo, que é de 48. Então, olha como esses indicadores, eles falam sobre a qualidade de vida, sobre a expectativa de vida e sobre o tipo de vida que é levado num determinado país, né? Olha só que interessante, o Brasil tem 73 anos de expectativa de vida e os Estados Unidos tem 78. Agora olha só essa comparação, que aqui já a gente consegue ver uma diferença maior. Em média, nos Estados Unidos, as pessoas estudam 12,4 anos, enquanto no Brasil elas estudam 7,2. São aí alguns anos a menos, né? 5 anos a menos estudando. E isso diz respeito à população que teve acesso à educação superior, né? A graduação, a pós-graduação. E esses indicadores todos eles vão ter implicações, olha só, sobre a renda, né? A renda média por pessoa, por exemplo. Então, essa operação ela é feita o seguinte: o tanto que um país produz é dividido pelo número de habitantes. Então, em média, se tem aí de renda por pessoa na Noruega 47 mil dólares. Vamos arredondar, né? Cerca de 47 mil dólares. E no Congo, 280. Nos Estados Unidos, 43 mil dólares. Na China, 7.476. Então a gente tem aí uma disparidade muito grande, gente, entre os países de IDH considerado muito alto, né, nessa área verdinha aí, entre até os IDHs considerados altos também, a gente já tem uma diferença gritante. A gente vê que tem dinheiro concentrado em alguns lugares e faltando em outros, né? Então a gente tem um mapa aqui que coloca mais ou menos aqui, a gente tem essa escala de cor. Então os países com cor mais clara são os países com os menores IDHs, né? Lembrando que o IDH ele vai considerar as taxas de escolaridade, de saúde e de renda, tá bom? Olha só, então o IDH1, lembrando que o IDH1 é a pontuação máxima, né? Considerado o IDH perfeito. O IDH 0 absoluto assim é considerado o IDH ruim. Então, os mais claros têm os menores IDHs e conforme a cor do país for mais escura, maior o IDH. Olha só que interessante. A gente pode ver aqui, ó, no norte, aqui, América do Norte, Estados Unidos e Canadá têm o IDH muito alto, né? Mais escuro. O Brasil ali está ali no 0,7, por ali, no meio do caminho. Já a Austrália ali, a gente pode olhar a Oceania, na parte de baixo do mapa, canto superior, ou canto inferior direito, desculpa. A gente tem ali a Oceania,
por exemplo, e a Nova Zelândia, a gente vê o IDH altíssimo ali, né? Ali, se a gente for subir, levantar a cabeça ali um pouco, a gente vai ver o Japão, por exemplo, né? O IDH alto também. Então, essa é uma forma também de se representar e de se dividir o mundo, né? A gente pode pegar números e colocar nos mapas, e esses mapas vão dizer alguma coisa pra gente. E isso é muito interessante na geografia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aí memorizado as informações básicas que foram passadas aqui sobre IDH, sobre as diferentes formas de se dividir o mundo em eixo norte, sul, norte econômico, sul econômico, países desenvolvidos, subdesenvolvidos. E vamos lembrar também ali daqueles aspectos relacionados ao eurocentrismo, como a partir ali do século XV a Europa se considerava o centro do universo, o centro do mundo, e como isso influenciou e teve desdobramentos até hoje aí, né? A forma como a gente enxerga a Europa e como a Europa se enxerga também, como os Estados Unidos se enxergam. E, enfim, são muitas formas de se enxergar o mundo e de se visualizar. E, pessoal, dá para criar mapas sobre tudo, assim. Você pode pegar qualquer informação e lançar no espaço, seja informação relacionada aí à sociedade, a território, aos índices de desenvolvimento, taxas de escolaridade, de acesso a bens e serviços, enfim, são muitas informações que podem ser estudadas aí a partir dos mapas e da geografia, tá bom? Então fiquem bem, pessoal, se cuidem aí e espero ver vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço.